bem, vamos lá ver Bruna Marquezine, nossa artista global de cinema, explicando por que é que ela não frequenta mais igrejas. Ih, bora ver. Inclusive, você fazia muitas células lá, né? Sim. Eu fui em algumas. Explica, células. Explica pra galera, Explico. células. Célula é o seguinte. Célula é um costume Olha o delineado de gatinho da Bruna, hein? da igreja evangélica, que é nada mais é do que um encontro em casa, entre amigos, pra falar sobre a palavra de Deus. Então, é um lugar Mitocôndria. mais familiar, assim, né? Mais descontraído pra você falar da palavra. Normalmente toda célula tem um líder. Essa liderança, ela é decidida dentro da igreja mesmo. Aí, vocês do chat, vocês aí que tem experiência gospel, tal qual eu. Vocês já foram numa célula? Eu já fui líder de uma. E aí, às vezes, o pastor passa questões, tipo assim, brincadeiras, quebra-gelo, questões, ou então uma palavra específica que normalmente está relacionada à palavra do último culto e tudo mais. E é sempre muito emocionante, Lá né? em casa, o que aconteceu é que eu comecei a fazer a célula com a Priscila Alcântara. Ei, ó, Priscila do Bom Dia e Companhia. Lembra do Bom Dia e Companhia? Não Canta tava mal, né? só Não, nada. aí ela Gente, que é começava isso, a cantar, você já gente? ficava arrepiada. O que é né? isso? Vamos comentar aqui rapidinho. O que é Surreal, Priscila né? Alcântara, É gente? surreal. Eu não acredito, ela é toda pitica, E você sabe né? que a gente ficou amiga? Eu tava indo na igreja de uns amigos meus, ela tava cantando, foi cantar. E aí ela tava cantando. Eu lembro que antes de subir no palco, ela olhou pra trás e deu um sorrisinho, eu dei um sorriso também. Como é que é? Fui forçada a fazer catequese quando criança. Eu também fui, sabia? Primeira comunhão, na verdade, antes, né? Ou é catequese também? Eu não sei. Eu fui também forçado. Acho que a gente fez umas 2 ou 3 aulas, aí não foi mais também. A minha irmã me levava, porque eu era mais novo. Aí a gente parava na esquina da igreja e não ia mais. Aí fomos desclassificados. Quando ela começou a cantar, aí você fala, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo Não, porque aqui? É inacreditável E mesmo. ela, e aquela talento. voz, e ela é assim... É muito doido como o Espírito Santo age através da vida dela. E eu ela me tocou profundamente. E aí terminou, a gente começou a falar. Falei, vamos pra casa de uma amiga aqui pra gente trocar, que ela já conhecia mais ou menos essa amiga. E a gente continuou trocando e viramos melhores amigos. Sim. Naquela mesma noite. E aí depois de um tempo eu dividi com a Priscila que... Eu lembro que na época aí, ó, a Priscila, uma época ela tava bem alta, assim, antes dela sair da igreja e tal. Pelo menos assim, eu tô falando sair da igreja, nem sei se ela saiu da igreja literalmente. Mas pelo menos do universo gospel como cantora. Eu lembro que quem era muito brother dela nessa época era a Maju, não a Coutinho, uma youtuber. Não sei se vocês pegaram essa parada. Maju Trindade, acho que esse é o nome. Eu me entristeço em falar isso. Eu sou cristã, né? Cristã porque eu acredito em Deus e sigo a Jesus Cristo. Mas eu não frequento a igreja. Porque não concordo com muitas coisas. E porque... Deixar esse recado aqui, galera. Ó, olhou, olá, atenção. Atenção! É agora que o bicho vai pegar! Bora, Bruna, mande, Bruna. Quando uma pessoa celebridade entrar na igreja... Já vai pro inferno. Que errado. Dá uma controlada. No sentido de... É impressionante. Você botar um pé dentro da igreja, vem alguém... Tem uma palavra pra te entregar. Denúncia! Breaking News, CNN. Deixa eu contar uma história pra vocês. Eu tenho uma história muito boa sobre isso. Uma vez eu fui convidado pra participar de uma... Como é que chama? Chama vigília. Quando os crentes na igreja passam a noite, ou pelo menos algumas horas da madrugada, orando. Aí, uma vez, uns brothers que moravam na rua, que eles eram de uma igreja bem... Uma Assembleia de Deus, né? Que é bem tradicional. Ficaram, tipo assim, me enchendo de convite. Vamos lá, na nossa igreja, vigília, não sei o que. E eu, por ser uma pessoa legal que eu era na época, eu já não sou mais. Sou mais não. Aí eles insistiram tanto que eu resolvi fazer essa gracinha, né? Inclusive esse frame da Bruna tá muito bom, né? Mas beleza, fui lá nessa igreja. Quando chegou lá no rolê, começou lá o famoso, eles chamam de reteté. Começou o famoso reteté na igreja, piriri, poró. E aí, nessa época eu trabalhava na padaria. E a padaria ficava no prédio comercial no andar de baixo, e no andar de cima tinha uma casa enorme que a galera alugava. E na época, aqui na minha cidade, na minha região, tava rolando uma duplicação de uma ponte gigantesca, que foi uma duplicação pelas obras do PAC, na época do governo Dilma aí, se não me engano. E essa galera que morava na parte de cima da padaria, o
cara que morava, né, o chefe da família, ele era um dos responsáveis, engenheiros responsáveis por essa obra de duplicação. Trabalhava por uma dessas construtoras famosas e tal. Ganhava um bom salário, aquela coisa toda. Curiosamente, esta pequena família participava dessa mesma igreja. Só que ela era aquela família, eu não sei se vocês já viram, aquela família em que a esposa vai pra igreja, frequenta todos os rolês da igreja, ela aparenta ser alguém muito ligado à igreja, os filhos vão porque são obrigados, e o marido vai porque, né, ele vai. Mas ele não é muito de lá, sabe qual é? Ele vai porque, tipo, beleza, eu vou fazer esse protocolo social. Mas ele é muito de lá. Então era mais ou menos isso. Aí eu lembro quando eu tava nessa vigília, estavam todos presentes dessa família. E aí começou o roda-roda, hora. E aí, cara, o pastor do nada virou: tem uma mensagem de Deus pra você, irmão. O irmão, no caso, era esse cara. Eis que te digo que Deus vai fazer uma obra através da sua vida, aquela coisa toda. E eu lembro que eu fiquei olhando, com o meu ceticismo que eu já tinha na época, fiquei olhando e pensando assim, cara, é impressionante como sempre tem uma pessoa de Deus pra dar uma profetizada pra quem é rico, pra quem tem dinheiro, sabe? Pra quem tem prestígio. É impressionante. Gente, e eu vi esse tipo de episódio acontecer várias vezes na minha história gospel. É impressionante como tem um eis que te digo, um recado pra você que tem dinheiro. Então eu entendo o que a Bruna tá falando aqui, ó. E existe uma... É muito sério quando você fala que você tem tem uma alguma palavra pra te entregar. Pra te entregar, É necessário ter muita seriedade com as coisas de Deus. E eu sinto que muitas vezes as pessoas abrem a boca carregadas do julgamento delas, dos julgamentos delas. Certeza. E por mais que seja numa boa intenção, Como é que é? E se eu te der o mesmo relato, só que na macumba, tu crê que é o mesmo modus operandi? Não duvido. não, isso só afasta, assim. Eu hoje não me sinto confortável na igreja, porque quando eu chego, vem alguém falar, eu tenho uma palavra pra te entregar, e a palavra é sempre a mesma. Vem pra Deus. Atenção, a Bruna chegando na igreja, deu 2 passinhos pra dentro. Eis que te digo, irmã Bruna. Vem pra Deus. Quem sabe o Neymar não te olha de novo. Vem pra Deus, ele tá te esperando. Que bom que você tá aqui. Falo, cara, Mas eu tô. vem pra Deus. Eu falo com ele todos os dias. Nunca assim, saí de perto, né? É, sempre estive com ele. É. E ele te ama muito. Tem as máximas, que é: ele te ama muito, ele tem planos pra sua vida e ele tá muito feliz que você tá aqui. Eu sei, isso tá na Bíblia. Ah, cara, ó, a Bruna sacou. A Bruna, ó, sacou o esquema. Pegou o esquema. Porque é bem isso mesmo, cara. Eu digo pra vocês, gente. Na época que eu era líder de igreja, eu sabia. Mas eu nunca fiz porque eu sempre tive um temor de mim comigo mesmo, assim, com Deus e essas coisas. Mas eu sabia que existem frases de efeito que a galera fala, que são frases de efeito. E a Bruna sacou todas. Ele ama todos nós, ele tem planos pra todos nós. Aham. E, enfim, isso tá tudo lá. Essas palavras, quando é muito evasivo, assim, é muito difícil, assim, porque o Espírito Santo é muito certeiro. Então nunca é evasivo, assim, nunca é uma coisa assim, ai, vaga. Aham. Não, eu sei que ele me ama. E essa coisa de, que bom que você tá aqui e vem pra Deus, ele tá te esperando. Ele quer te tirar de onde você tá. Não, ele me coloca onde eu tô. Gente, ó, tem outra história pra contar pra vocês. Vocês querem outra história? Atenção! Vocês querem ouvir outra história? Tem outra história. Tem muitas histórias desse rolê. Ai. E eu tenho total certeza disso. Então e sinto isso te afastou da presença física, né? da igreja. E muito também, já aconteceu de eu estar, sei lá, orando e ver alguém filmando, ou então... Nossa, ó, nem tem a ver com igreja, mas se tem uma coisa que eu acho triste hoje em dia, é que todos os ambientes que vocês vão, que a gente vai agora, tem alguém fazendo stories pra postar, né? Pô, você vai na academia, tem o social media fazendo stories, você vai em qualquer igreja dessas descoladas, tem lá a galera dos stories. Meu Deus do céu, eu não tenho privacidade. Ô, deixa eu falar pra vocês, quando eu participava da igreja que eu frequentava, eu tocava teclado na igreja já, eventualmente. Aí um dia, depois de muitos anos, eles resolveram fazer o famoso Ministério de Louvor 2, porque já tinha um que era só os prediletos que tocavam, e eu que tocava lá de vez em quando, porque faltava um ou outro, eu ia lá e substituía, né? Porque eu sabia tocar violão, teclado, enfim. Aí, quando criaram o Ministério 2, me chamaram, você quer participar do Ministério 2 e tal? Aí eu, inocentemente, porque eu era legal, eu resolvi entrar nessa. Aí, qual era o detalhe?
é que todo mundo que participava desse Ministério 2 tinha um emprego melhor que o meu, que eu trabalhava na padaria na época. Então, tipo assim, vocês comem pão todo dia, né? Padaria abre todo dia. Então eu trabalhava todo dia. Então eu não tinha feriado e tal. Não, eu não trabalhava mais na padaria, eu trabalhava na TV. Então na TV eu trabalhava com plantão. Mas em geral eu trabalhava todos os dias. Eu tinha direito a uma folga por semana e uma vez por mês essa folga podia ser no domingo. Mas trabalhava todo dia. E aí eles faziam ensaios sábado à tarde, gente. Como as pessoas podem, né? Sábado à tarde. Eu não podia. Aí eu lembro que foi bem no período que eu saí da padaria e fui pra TV, rolou esse rolê de ministério, que eu fui convidado lá, e eu fui lá fazer um ensaio. E aí eu, obviamente, não podia ir em todos os ensaios. Eu tinha literalmente trocado de emprego há pouco tempo. Então, ó, eu tinha saído de um emprego sem carteira assinada, que eu trabalhava todo sujo, ganhando salário mínimo, pra um outro emprego que eu ganhava o salário mínimo, mas que eu trabalhava de carteira assinada, que eu ficava lá numa sala com ar-condicionado. Ou seja, tinha dado um upgradezinho na vida. E eu lembro que, como eu não podia participar dos ensaios todos os sábados, eu lembro que o cara que tava cantando virou e falou assim: vamos orar, irmão, pra Deus te dar um emprego melhor. E eu lembro que eu fiquei assim ofendido. Na época eu fiquei, emprego melhor, gente, eu tava num emprego desgraçado até semana passada. Que é isso? Mal cheguei, vocês já estão criticando. Entenda a Bruna aí também, ó. Foi a sua privacidade. E aí sabe invadida. assim, ou então quando você tá orando e aí o pastor fala de alguma coisa específica, aí você se emociona, aí já aconteceu de eu olhar pro lado, assim, porque você fica sempre meio consciente, né, de você olhar pro lado, e da pessoa tá assim, ó. Olha lá. Bateu. Pegou ela. Pegou ela. Aí você fala, porra, cara, não, Cara, é só me deixa. Às vezes o pastor tá falando de, sei lá, sabe assim, é um negócio nada a ver. O pastor tá falando, sei lá. Oh, sabe o que mais acontece em igreja evangélica? É assim, ó. Você vai, aí eles percebem que você não é de lá. Aí na hora que rola o apelo, fica uma insistência que não é genérica. É uma insistência porque você tá lá. Eles sabem que você não é de lá e eles começam. Mas, ó, se você quiser vir aqui na frente, aceitar a Jesus, vem lá. É chato. Eu não sei como é que tá agora. No passado, literalmente, tinha uns irmãozinhos que saíam do seu lugar e ia lá onde você tava te catar. Tipo assim, vamos lá. Aquela pressão psicológica. Vamos lá. Puxa, intimidação, exatamente. Rolava muito. Ela pegou. Falou de traição, você viu que chorou Brother, me deixa! E ó, o trauma. Que coisa, Bruma. E aí eu já conversei muito com Deus, falo, olha, eu adoraria, mas vou sair de casa pra passar raiva. Não vai fluir. Vou fazer em casa mesmo, né? Não vai fluir. E é sempre assim, é pisar e vem pra Deus. E ficam de olho na hora que isso chora. Não é abalada por causa disso, pelo contrário, não né? é. Você tá... Mas, e se for também, não é sem razão não, cara. Imagina isso. Porra. E era muito... Quando a Bru chamava pras células, cada vez que eu ia, aí um dia tava lá a Xuxa. E a Xaxa. Ali. Aí eu ficava assim, nossa, a Xuxa, a Xaxa. Aí outro dia a Ludmilla. Aí outro dia não sei o quê. Tipo assim, e todos cantam, e todos, né, uma coisa. Mas a gente entendeu, foi muito doido. Eu sentia muito isso no coração, Priscila sentiu a mesma coisa, que a gente precisava desse espaço. E que tinha mais pessoas, assim como eu, que precisavam desse espaço. Claro. Entendi. Entendi. É porque, querendo ou não, elas são pessoas famosas, né, gente? Elas chegam no lugar, vão chamar atenção mesmo, né? Os olhares vão virar. Então, a ideia de fazer uma célula dos famosos, né? Um grupo no Zap dos famosos, tem um certo sentido, porque, né? Pelo menos esse impressionismo pra famoso, né? Esse impressionismo vai ser mais amenizado. É compreensível, honestamente, eu acho que é compreensível. Tipo uma tardezinha gospel, legal. Maneira, vai lá. É uma delícia, né? E que era um lugar onde todo mundo estaria blindado e a gente... Se a igreja quiser usar, vai estar propaganda. Se respeitando e fazendo aquilo que vocês acreditam. Sim. E dividindo conhecimento sobre Deus e louvando a Deus. Então... aquilo ali pra mim é sagrado. E virou refúgio pra muita gente. Pra muitos amigos meus falavam, quando também vai você lotava aquela casa, né? Lotava a casa, fazia sentido aquela casa daquele tamanho. Sala, pelo menos valia a sala. Ali a sala. Os móveis, o investimento todo naquilo. É isso. Mas nossa, foi muito... vivi momentos muito lindos naquela casa. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam... Que susto! Eu pensei que era casa! E do nada foi um mexã! Meu Deus! Eu vou embora! Não, e só piorar, ó. Vou deixar sem som, ó. Que isso? Do nada! Gente, o Satanás, ele é astuto, tá vendo?
Meu Deus, pirâmide, ninguém respeita nem os crentes mais. Ai, 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 se inscreve no canal. Aqui, ó, se inscreve aqui, ó. Se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo todo dia. Por essa ninguém esperava, né?